Na próxima semana é a Páscoa e eu adoraria conversar com você sobre uma harmonização que acho incrível, vinho e chocolate. Não é algo que muitas pessoas consideram, mas o vinho e o chocolate têm muitas semelhanças. Ambos são produtos resultantes de fermentação. Sim, até mesmo o chocolate. Ambos são cultivados há muito tempo e têm uma noção importante de terroir. O tipo de solo e clima pode afetar as características do chocolate, assim como o vinho. É algo que talvez você não sabia e que ambos possuem taninos. Como na pele das uvas, os grãos de cacau também são compostos de taninos. Para finalizar, chocolate e vinho são ambos afrodisíacos e possuem antioxidantes que podem ser bons para a saúde. Então é melhor aproveitar e não se privar. Mas na hora de harmonizar os dois é mais complicado. Você pode ler de tudo na internet. E como todas as harmonizações entre vinho e comida, tudo depende do seu paladar e do que você gosta. Mas vamos ver juntos o que é possível fazer. O chocolate é composto principalmente de pasta de cacau, açúcar, manteiga de cacau e potencialmente leite em pó ou gorduras lácteas. Então, você sabe que, dependendo da proporção de todos esses ingredientes, podemos fazer diferentes estilos de chocolate. Chocolate ao leite, chocolate amargo, chocolate branco ou mesmo chocolate aromatizado. Vamos começar com o chocolate mais clássico, o chocolate ao leite, que geralmente contém entre 40% e 60% de cacau. Existem várias possibilidades para harmonizar o vinho com este tipo de chocolate. Há uma regra nas harmonizações entre vinho e comida que diz que para acompanhar prato doce é preciso vinho doce. Portanto, este é o primeiro estilo de vinho que vou te aconselhar. E existem muitos vinhos doces de estilos diferentes. Você pode escolher vinho branco doce, como colheita tardia, vendange tardive em francês ou ainda late harvest em inglês. São vinhos doces que vão combinar bem com o chocolate ao leite ou a maioria das sobremesas que usam chocolate. Aqui, por exemplo, tenho vinho da Hungria, Tokaj. Esse é uma colheita tardia e bom exemplo de vinho branco doce de qualidade. Outros vinhos doces existem o que se chama de vinhos mutados ou fortificados. São vinhos aos quais se adiciona álcool forte antes do final da fermentação para matar as leveduras e conservar o açúcar natural das uvas no vinho, aumentando o teor de álcool. Entre os mais conhecidos estão os vinhos do Porto, em Portugal. Uma harmonização excelente como o chocolate, já que você terá uma harmonização equilibrada entre o açúcar do chocolate e o açúcar do vinho. São também vinhos que podem ter aromas interessantes de nozes, caramelo e até mesmo de chocolate. Aromas que combinam muito bem com o chocolate. Especialmente nos portos que chamamos de Reserve Tony, como este, que foi envelhecido em barril de carvalho, o que vai trazer aromas de especiarias e nozes. Funciona sempre bem como chocolate ao leite. Existem vários países do mundo que fazem vinhos mutados ou fortificados, como o Porto, por exemplo, ou Banyuls, no sul da França, uma região que produz excelentes vinhos que vão combinar bem com o chocolate. Outra abordagem para escolher vinho com chocolate ao leite seria optar por vinho espumante. As bolhas no vinho espumante têm papel de estimulação das papilhas gustativas, o que pode ser interessante em combinação com os aromas já poderosos do chocolate, que vão ser ainda mais realçados com o vinho espumante. Você pode escolher vinho espumante brut rosé, por exemplo, com aromas de frutas vermelhas, que funciona bem como o chocolate. Ou se você quiser manter o lado doce, mas adicionar bolhas, vinho espumante moscatel será uma boa escolha. Mas prato doce com vinho doce, mesmo que seja uma das regras básicas das harmonizações, pode ser muito doce, especialmente no final de uma refeição, quando você já comeu muito e se sente pouco pesado. Se estiver nesta situação, por que não escolher vinho tinto para harmonizar com seu chocolate ao leite? É completamente possível, mas é preciso respeitar uma pequena regra. Para este tipo de chocolate, eu sugiro que você escolha vinho não muito tânico, bastante leve e bastante aromático. Os taninos do chocolate e a pequena amargura do chocolate ao leite não vão combinar muito bem com os vinhos que têm taninos, vão tornar o vinho bastante amargo. Você pode escolher vinho com a uva Pinot Noir, como este, a Grive Musicienne, ou vinhos que gosto muito com chocolate são os vinhos tintos do Beaujolais, na França, como a uva Gamay. Você vê que existem diferentes possibilidades de harmonizar o chocolate com seu vinho, dependendo dos seus gostos e preferências.
Agora os chocolates mais fortes, como pelo menos 60% de cacau. Aqui também há várias possibilidades. Você pode seguir a regra que diz quanto mais forte o chocolate em cacau, mais doce deve ser o vinho. Portanto, você pode escolher novamente vinho branco doce ou vinho fortificado como o Porto. Uma ótima escolha também seria o Pedro Ximénez da Andaluzia na Espanha. Vinho fortificado doce com aromas super intensos de nozes para acompanhar chocolate pouco mais forte em cacau. E aqui vou falar de uma outra possibilidade mais surpreendente: vinhos tintos com taninos. Então, eu acabei de dizer que os vinhos com taninos devem ser evitados como o chocolate ao leite, já que os taninos do chocolate vão tornar seu vinho amargo. Sim, mas com chocolates mais fortes em cacau, no mínimo 60 ou 70%, vai acontecer uma reação interessante. Quanto mais forte o chocolate, mais ele terá taninos. E esses taninos vão saturar as proteínas de sua saliva que degradam os taninos. Em outras palavras, como chocolate preto assim, você terá a impressão de que seu vinho não tem nenhum tanino e os aromas de frutas vão se destacar. O fato de o chocolate preto inibir os taninos do vinho, algumas pessoas não vão gostar e achar que isso muda muito o caráter do vinho. Tudo depende do seu gosto, mas eu aconselho você a fazer uma pequena experiência comigo. Beba gole de vinho bastante tânico, como a uva Tanat, Malbec, Mourvèdre ou Primitivo, como o vinho que tenho aqui da região de Puglia. Tente perceber bem a sensação de taninos. Depois de beber o vinho, você vai sentir que sua boca seca completamente, são os taninos. Agora, peguei pedaço de chocolate, pelo menos 70%, e comi. E deixei o chocolate se impregnar bem em toda a boca. Agora peguei pouco de vinho novamente. Como você pode perceber, depois do chocolate, o vinho não parece mais tão tânico. É como se eu tivesse vinho novo, muito diferente. Agora, cabe a você ver se é algo que você gosta ou não. Pessoalmente, acho a experiência legal. E para chocolates realmente muito fortes em cacau, mais de 80%, bem amargo, aí fica mais difícil harmonizar como vinho. Entre 60 e 80 eu gosto desse lado que inibe os taninos, mas acima de 80, a amargura é para mim muito presente para harmonizar como vinho tinto seco. Você sempre pode seguir esta regra de quando mais forte o chocolate em cacau, mais doce deve ser o vinho. Portanto, escolher dos vinhos brancos doces ou vinhos fortificados que já apresentei neste vídeo. Outra ideia com esse nível alto de cacau é escolher uma bebida forte, como brandy ou cognac, que são bebidas destiladas a partir de vinho para permanecer no tema. Finalmente, vou falar pouco sobre chocolates especiais, como o chocolate branco. O chocolate branco é uma mistura de massa de cacau e leite. Aqui não teremos taninos no chocolate e geralmente temos produto muito doce. Então, ainda esta regra de prato doce com vinho doce que é possível, mas pessoalmente é muito doce para mim e acho essa harmonização pouco enjoativa. Como chocolate branco, gosto de cortar completamente e escolher vinho ácido para contrariar o açúcar. Vinho bastante aromático e ácido, como Sauvignon Blanc ou Torrontés, por exemplo, como este que vem de Cafayate, a região fresca do norte da Argentina, que trará uma boa acidez aos vinhos. Isso vai realmente depender do seu gosto, se você gosta dessa harmonização extrema ou não. Então, aconselho você a experimentar para ter uma opinião. Você também pode escolher vinho espumante aqui para estimular suas papilhas gustativas ou, novamente, vinho tinto leve, como Pinot Noir da Borgonha, com boa acidez. Outra harmonização original como chocolate seria vinho laranja e vinho branco vinificado com vinho tinto. Você terá aromas bastante poderosos e algo para experimentar com chocolate branco. E finalmente, chocolates com inclusões, ou seja, chocolates aromatizados com baunilha, nozes, pedaços de frutas secas como frutas vermelhas ou cítricos. Então, tudo vai depender de como o seu chocolate é aromatizado. Mas você pode usar isso como ajuda para escolher o vinho. Chocolate com aromas de baunilha pode harmonizar como vinho envelhecido em barril novo de carvalho francês, o que também trará aromas de baunilha ao vinho. Como nozes, você pode escolher Pedro Ximénez ou vinhos oxidados, como os vinhos de Madeira na Espanha, os Vinjons do Jura na França, vinhos que terão aromas muito presentes de nozes. Será super interessante. Encontrei vinhos com aromas que vão lembrar o que foi adicionado ao chocolate, ou aromas que vão combinar entre si. Chocolate com pedaços de
hortela pode combinar muito bem com vinho tinto da uva Syrah, que traz aromas de especiarias que vai funcionar bem como a hortela. Você entendeu? Vinho e chocolate são todo mundo a ser descoberto, mas há realmente muitas possibilidades de harmonizar os dois juntos. Você só precisa comprar chocolate, fazer estoque de vinho e experimentar o que gosta ou não. Se estiver interessado, vários dos vinhos que mostrei neste vídeo estão à venda na empresa onde trabalho, Liber Wines. Você pode deixar comentário ou me enviar uma mensagem no Instagram diretamente se quiser mais informações sobre esses vinhos. Caso contrário, lembre-se de se inscrever no meu canal e até a próxima vez para descobrir novo segredo de Dionísio.